Então, o que são obras? Como Deus enxerga as obras? Então, basicamente, obras, Deus chama de obras tudo aquilo que eu pratico por meio do corpo. Então, tudo que você pratica por meio do seu corpo são chamados, ou é chamado por Deus, de obras. Essas obras, elas podem ser más ou elas podem ser boas. Então, tudo que você pratica por intermédio do corpo, guarde bem isso. Isso vai te auxiliar a ter um entendimento bem legal da Bíblia, das formas que Deus trabalha. E também você não vai mais associar, trazer o que quase todo mundo faz, mesmo que na maioria das vezes diga que não, mas associar obras com salvação, por conta que o Senhor nos disse, usando o seu Espírito, através do apóstolo Paulo, que a salvação, ela não vem de obras. Ou seja, quando o Senhor salva o meu espírito, o Senhor, ele faz uma salvação tripartida. Ele salva o espírito. Isso a gente vai estar falando melhor sobre salvação quando a gente for abordar o assunto de salvação, que é o próximo. E quando o Senhor, ele salva o espírito, ele não pede obras, ou ele não enxerga as obras, ou ele não trabalha nessas obras para salvar o indivíduo. Então, o homem, ele é salvo no espírito, depois salvo na alma e, por fim, salvo no corpo. Isso está ligado com o que Paulo disse, que ele foi salvo, está sendo salvo e será salvo, basicamente. Então, o Senhor, ele vai trabalhando aos poucos no homem, mas quando ele inicia o processo de salvação, então ele não requer do homem essas obras para que ele seja salvo. Então nós não podemos atrelar as obras com a salvação. Então o que são obras? Retornando, Deus chama de obras tudo aquilo que faço por intermédio do corpo, sejam elas boas ou más. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, o Senhor diz que, usando o apóstolo Paulo, todos nós seremos julgados pelas nossas obras. Se você ler lá 2 Coríntios 2, 2 Coríntios, melhor dizendo, 5:10, você vai ver que está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo às obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, nós vamos comparecer diante ou perante o tribunal de Cristo para sermos julgados. Nós vamos ser julgados no tribunal de Cristo, e o Senhor diz que cada um receberá segundo as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam essas obras boas ou quer sejam essas obras más. Tribunal de Cristo. Romanos, capítulo de número 14, versículo 10 diz: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então, irmãos, todos nós vamos ser julgados. Nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. Nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo para nós sermos julgados segundo as nossas obras, quer sejam elas boas ou quer sejam elas más. Nós não podemos confundir
as obras pelas quais nós seremos julgados não tem a ver com assistencialismo, filantropia, caridade, né? Às vezes as pessoas confundem isso, né? Vê uma pessoa que ela trabalha, faz alguma dessas questões aqui e fala, nossa, que pessoa boa. Não que ela não seja. Nossa, essa merece os céus, essa merece o reino vindouro. Voltando em Efésios 2, diz que não vem das obras a salvação. Então, as obras, elas não estão linkadas com a salvação do espírito do homem. Tá bom? Então, não podemos confundir obras com essas questões. No tribunal de Cristo, nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 11 ao 15, diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, que é Jesus. Este é o fundamento dos fundamentos. Este é o fundamento dos fundamentos. Basicamente, nós podemos atrelar esse texto com o que o próprio Jesus disse a Pedro, né, quando Pedro faz a confissão, dizendo que ele era o Filho de Deus, e o Senhor disse lá que para Pedro, que sobre aquela pedra, a pedra de 7 olhos, a qual Zacarias viu, o Senhor, ele edificaria a igreja dele. Então, existe um fundamento, e esse fundamento que está lançado é o próprio Senhor. E o Senhor diz que ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser o que já está estabelecido, que é Ele próprio. E se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Então, irmãos, todas as obras que nós fazemos, elas estão atreladas a esses 6, vamos usar o termo objetos aqui, né? Essas 6 questões aqui: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Bom dia, Elton. Deus abençoe seu dia. Então, esses 6 itens aqui, eles compõem as nossas obras. E o Senhor disse que ela será provada por meio de fogo. Então, irmãos, basicamente, para nós construirmos, poderia falar sobre, se nós pegarmos ouro, prata e pedras preciosas, estão linkadas, tá, com a triunidade do Senhor. Né? A prata fala de Cristo, o ouro de Deus, o Pai, e as pedras preciosas falam do Espírito Santo. Então, como nós recebemos dentro do nosso espírito o Espírito do Deus Um, ou do Deus Triuno, ou dos 3 em 1, quando nós praticamos obras de ouro, estão ligadas às obras que o Pai trabalha em nós. Quando nós praticamos obras de prata, estão ligadas ao Filho trabalhando em nós, e pedras preciosas, o Espírito Santo trabalhando em nós. Então nós recebemos o Deus triuno dentro de nós, através do Espírito processado de Cristo, que nós recebemos quando nós cremos. Então nós somos batizados no Espírito. No dia que cremos e confessamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos isso. E eles, bom dia Silvana, Deus abençoe seu dia também, eles querem trabalhar em nós e fazer obras através de nós. Por isso que Paulo diz que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Então, irmãos, basicamente, quem trabalha em nós é o próprio Senhor. O Senhor vai trabalhando em nós, a ponto de que nós vamos, né, fazendo essas obras. Agora, quando nós fazemos obras sem Deus, tem como fazer obras sem Deus? Claro que tem. Quando nós fazemos obras sem Deus, elas estão ligadas a madeira, feno ou palha. Então, quando ela sofrer
o julgamento do fogo, elas serão destruídas em uma velocidade absurda. Então nós precisamos compreender também, né? Às vezes nós achamos que nós temos um caminhão de madeira. Você pode olhar para a minha vida e falar, nossa, tem muitas obras, mas é um caminhão de madeira. Então quando o Senhor manifestar fogo nessas obras, o julgamento de fogo, como o texto que nós lemos aqui diz, rapidamente ela vai se desfazer, tá bom? Então, qual é o nosso maior intuito como servos do Senhor, filhos de Deus? É fazer aquilo que Ele nos chamou para nós fazermos. Esse é o teu intuito nessa vida. Você tem que lutar o máximo possível para que você realize aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Às vezes nós vemos as pessoas se perdendo nisso, né? Elas estão, às vezes, enganadas, até poderíamos dizer assim, pela serpente, e elas desejam fazer o que não foi lhes proposto. E isso vai acabar causando um dano para ela quando ela chegar no tribunal de Cristo. Porque o Senhor tinha um plano e ela fez o plano dela. E se ela faz qualquer coisa fora da triunidade, que nós falamos ali acima, um pouco antes aqui, ela vai fazer obras, né, mortas. Ela vai fazer madeira, ela vai fazer feno e ela vai fazer palha. E isso não será contabilizado, ou seja, ela sofrerá detrimento, como o texto diz lá. 1 Coríntios 3, 11 e 15, a obra de cada um se tornará manifesta. Então, a minha e a sua obra se tornará manifesta. O que nós temos também que atentar a isso, é que nós não estamos falando do tribunal lá do trono branco, irmãos. Nós estamos falando aqui, né, do tribunal de Cristo. É distinto, tá bom? Mas depois eu vou explicar melhor. Se não der tempo de explicar hoje, nós vamos trabalhar isso depois. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia, que dia é esse? O dia do julgamento, né? Tem pessoas que atrelam esse dia, o nosso dia, né? O dia de hoje, dia 21 de março, mas quando nós olhamos ali pela colocação do texto, nós entendemos que o Senhor está falando do dia, o dia do julgamento, do tribunal de Cristo. A demonstrará, porque ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Então é o fogo que vai provar as obras. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento, qual o fundamento? O Senhor Jesus. Então, nós edificamos sobre esse fundamento. Permanecer, esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano ou detrimento. Porém, ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Então, se a obra se queimar, quem vai sofrer dano? O indivíduo. É o que o texto diz. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá detrimento, dano. Porém, ele será salvo por meio do fogo. Então, aqui nós já vemos, irmãos, que essa luta insana que as pessoas, os crentes têm de hora está salvo, hora não está salvo. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Nós vemos que não é uma luta certa, bíblica. Porque o texto diz que mesmo que a obra dele desapareça perante o fogo, ele será salvo. Ele vai sofrer dano. Porém, ele será salvo por meio de fogo. Então nós temos que parar com essa ideia, estou salvo, não estou salvo, estou salvo, não estou salvo, e começar a falar, estou fazendo o propósito ou não estou fazendo o propósito? Estou trabalhando para Deus, em Deus, ou estou trabalhando para Deus em mim? É isso que nós precisamos mudar na nossa cabeça.
Não de ficar assim, hoje eu estou salvo, hoje eu não estou salvo. Ah, hoje eu pequei, eu perdi a salvação. Ah, Senhor, me perdoa, escreve de novo meu nome no livro da vida. E o texto diz que o nome já foi escrito antes da fundação do mundo. Então nós precisamos ter essa concepção em nós. Deixar de brigar se estou salvo ou não estou salvo e começar a brigar conosco mesmo. Estou em Deus fazendo para Deus ou estou em mim fazendo para Deus? É isso que nós precisamos compreender e com certeza isso vai nos auxiliar na nossa vida para nós melhorarmos como cristãos e como filhos de Deus. Então, galardão versus detrimento. Se a obra permanece, eu tenho galardão. Se a obra não permanece, eu tenho detrimento. Aí nós pegamos pessoas que se esforçam ao máximo em Deus para Deus e pegamos pessoas que não se esforçam nada e basicamente elas não estão nem em Deus, elas estão fazendo o seu bel prazer, a sua vontade, aquilo que elas desejam fazer da sua vida. Então nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Cristo, ele é um justo juiz. Cristo é um juiz, irmãos. Lá em 2 Timóteo 4:8 diz assim: desde agora me está guardado a coroa da justiça, as 5 coroas que os vencedores ganharão. A coroa da justiça é uma das 5 coroas. E o texto diz: desde agora está guardada a coroa da justiça que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Irmãos, o Senhor nesse momento, o Senhor Jesus nesse momento, ele é um sacerdote perante a casa de Deus. Como está escrito lá em Hebreus, nós temos um sacerdote perante a casa de Deus. E esse sacerdote, uma função dele é ser advogado. Mas quando ele se assentar para julgar as obras primeiro da casa de Deus e depois ele julgará as obras do mundo, como está lá o tribunal de Cristo primeiro e depois o trono branco lá de Apocalipse, o Senhor se assentará como juiz. Então Cristo é um reto juiz, um justo juiz. Nesse momento ele é nosso advogado, mas ele será o nosso juiz. Nesse momento ele é o nosso sacerdote, mas ele será o rei de toda a terra. Quando tocar a 7ª trombeta, a Bíblia diz que lá no último selo, os reinos do mundo passarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Então o Senhor tomará de volta para si o reino. O Senhor tomará de volta para si o reino. Nesse momento, o mundo não tem feito o que o Senhor deseja. Nesse momento, o mundo tem sido oposição diante do Senhor. Mas quando, no final do 7º selo lá, quando o Senhor, ou aquele anjo, bradar e tocar, a Bíblia diz que os reinos do mundo passarão a ser do nosso Senhor. Então, nesse momento, ele assumirá o reino da terra. Então, nós precisamos entender isso. E ele assumindo o reino da terra, ele deixará de ser sacerdote. E ele passará a ser rei de toda a terra. Sendo o rei, será juiz de toda a terra. Então, irmãos, nesse momento nós temos um sumo sacerdote perante a casa de Deus, a saber, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ele será juiz e ele vai julgar as nossas obras. O julgamento começará pela casa de Deus. Depois, melhor dizendo, o julgamento irá para as nações, como nós vemos lá no final de Apocalipse. Então, temos que entender que o Senhor, ele é, nesse momento, sacerdote, advogado, mas ele será juiz. Na vinda do Senhor, nós seremos recompensados pelas nossas obras.
Irmãos, voltando, o que é obras? Obras, só o celular está soltando aqui, deixa eu só travar ele aqui. O que é obras? Obras é tudo aquilo que eu faço por intermédio do corpo. Então, obras é tudo aquilo que eu faço por intermédio do corpo. E na vinda do Senhor, nós seremos julgados e recompensados pelas nossas obras. Voltando, que obras? Temos que saber se estamos fazendo as obras que o Senhor deseja que nós façamos. Eu tenho 1 milhão de obras, mas nenhuma delas é as que o Senhor quer que nós façamos. Então, para Deus, é madeira, feno e palha. Quando o fogo se manifestar, vai destruir todas essas obras. Então, não é fazer o que o Senhor deseja que seja feito. E para fazermos o que o Senhor deseja que seja feito, só conseguimos fazer nele, não para ele. Primeiro nele, depois para ele. Através do Deus triuno que recebemos. Então, Mateus 16, 27 diz: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Aqui, mais uma vez, tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Cristo nos criou para andar em boas obras. Ali a parte restante do texto de Efésios. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Irmãos, o Senhor tem obras para nós realizarmos. O Senhor, quando ele predestina um filho, ele o predestina como primogênito. A posição que Rei Léo Ben-Shahar tinha, ou Luzeiro, ou Lúcifer, ou Diabo, Pemba, sei lá como você chama ele, a posição que ele tinha, o Senhor deu para todos os seus filhos, mas deu impossibilidade. Porque tem irmãos que eles nem sabem quem eles são. A posição que Rei Léo Ben-Shahar tinha, o Luzeiro, o Senhor deu para todos os filhos dele. O Luzeiro, ele era rei e sacerdote, e ele tinha dupla unção de porção de terra. Por isso que o próprio Jesus disse que ele é o príncipe deste mundo, ou seja, ele tem a posição terrena. Mas também a Bíblia diz que ele é o príncipe das potestades dos ares. Ele é o príncipe das potestades dos ares. Ele também tem a posição, vamos dizer assim, celestial. A mesma coisa, sendo rei e sacerdote. E dupla terra, a posição a qual Rubem perdeu quando deitou com a mulher de seu pai. E aí Jacó ele dividiu a primogenitura de Rubem para 3 filhos. Né? Levi ficou com o sacerdócio, Judá com o reino e José ficou com a dupla terra, Efraim e Manassés. A mesma posição, todo filho de Deus ganhou de Deus na predestinação. O Senhor nos predestina para sermos primogênitos, o qual Lúcifer tinha antes, né? Ser rei, sacerdote e ter essa posição terrena e também essa posição nos ares. E se nós olharmos lá em Apocalipse no capítulo número 5, diz que lá está escrito que o Senhor nos comprou, né, de todas as tribos, línguas, povos e nações, e nos constituiu reino e sacerdote. E nós reinaremos sobre a terra por 1000 anos, ou seja, uma posição espiritual e terrena. Então o Senhor tem obras que Ele designou para nós de antemão. Qual essas obras na sua vida? Porque o texto diz que o Senhor, nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Qual é as obras que Deus preparou para você andar nelas? Você tem que saber. Não precisa saber todas, mas tem que saber algumas.
Santidade é obra coletiva. Evangelismo é obra coletiva. Auxílio a necessitados são obras coletivas, mas há obras específicas para cada pessoa. Há questões que Deus deseja que cada pessoa faça. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar ao que o Senhor deseja que nós façamos. Cristo nos convida a praticar as suas obras e ainda maiores. João 14:12 diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto. Do meu Pai. Então o Senhor, Ele diz que quem crê nele fará as obras que Ele faz, e fará ainda maiores, porque Ele vai para o Pai. Então, hoje a nossa posição espiritual é estar sentado à destra de Deus em Cristo. João 14 diz que Ele iria nos preparar lugar para que aonde Ele estivesse, nós também estivéssemos lá. Né? A gente lê esse texto achando que é algo futurístico, mas não é. A nossa posição já é espiritual. Estamos assentados à destra de Deus em Cristo. Amém? Então que você possa, né, eu vou encerrar aqui, e na próxima live nós vamos retornar falando a respeito de obras, mas que você possa compreender qual é as obras que o Senhor te chamou. Há obras coletivas, mas também há obras que o Senhor, Ele conta com você para realizar. Então, o que é obras? Tudo aquilo que eu faço por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Que o Senhor abençoe teu dia. Né? Infelizmente, eu tinha um propósito de fazer essa live pelo menos 1 hora, mas devido a um problema que nós tivemos aqui de conexão, eu tive que deixar um pouco mais curta, tá? Mas nós vamos retornar. Não sei se vai ser amanhã, se vai ser na próxima semana, mas eu vou avisar aqui no history, tá bom? Você também, né, ela vai ficar salva, porque ela faz parte da fundamentação do que nós acreditamos como igreja, e tem alguns irmãos que às vezes eles não participam dos fundamentos, eles podem acessar por aqui, tá bom? Que seu dia seja abençoado, que a sua tarde seja abençoada, que a sua noite seja abençoada, não sei qual o horário que você vai ver, mas que o favor do Senhor seja estabelecido sobre a sua vida, casa, família e ministério, no nome de Jesus. Amém.